Cara, quando você vem à igreja, você tem que se recusar a sair do culto do mesmo jeito que você entrou. Você não pode vir com essa perspectiva neutra. Eu cheguei, assisti, tal, levantei, fui embora. Como é que foi o culto? Foi uma benção. Não pode ser assim. Cara, tem que ser alguma coisa que traga uma experiência, um impacto, uma mudança, alguma coisa no mínimo para você parar, pensar, refletir e concluir o que Deus está querendo com aquilo que foi dito, aquilo que foi ministrado. Confie que aquilo que é dito aqui não sai de uma boa ideia, que aliás é uma outra coisa, né? Esse negócio de boa ideia, 51, é outro papo. Não sai de uma grande ideia, de uma boa ideia, sai de uma inspiração, que a gente busca em Deus, a gente busca em oração, a gente busca olhando para a igreja, percebendo, querendo perceber de Deus qual é a necessidade daquilo que a igreja precisa receber para esse momento, para esse tempo, para o agora que a igreja está vivendo, que as pessoas que frequentam, que são membros da igreja estão vivendo. E Deus colocou isso muito forte no meu coração. Nós precisamos entender sobre propósito, que a nossa vida, ela não é fruto do acaso. A gente começou essa série falando sobre isso. Há mais possibilidade da vida existir, aliás, há mais possibilidade de você pegar macarrão letrinha e jogando para o alto, quando cair no chão, já caiu um livro de Shakespeare, todo organizado, escrito. Há mais possibilidade disso acontecer. Eu não tenho aqui hoje os números que mostram esse tipo de possibilidade, mas são números assim de 10 elevado a uma potência tal, que é um número incalculável humanamente falando. Mas há mais chance, mais possibilidade de você pegar macarrão letrinha, jogar para o alto e quando cair, já cair um livro de Shakespeare ou um livro de Machado de Assis, todo escrito certinho, sem nenhum erro de gramática, do que a vida humana existir na face da terra por acaso, ou do que o universo ter vindo a existir por um acaso. Quando você olha para o universo, você vê ordem, você não vê caos, e ordem é fruto de inteligência. Quando você olha para o ser humano, e você vai na célula, você vai no nível celular, você vai no núcleo da célula, de qualquer ser vivo, e você vai encontrar uma coisa chamada DNA. DNA é informação em altíssimo nível. Informação é fruto de inteligência. Informação não é fruto do acaso, é fruto de ordem. Tudo deixado ao acaso tende ao caos. O mundo não evoluiria, a humanidade ou as espécies animais não evoluiriam para melhor ou para ordem. A vida, se viesse a existir por um acaso, ela involuiria. Não existe esse processo de evolução ao acaso, onde as coisas vão melhorando. Tudo deixado ao acaso sempre piora. Se você não toma conta de um jardim, ele vira um matagal. Se você deixa o ser humano jogado ao acaso, você sabia que crianças jogadas ao acaso não aprendem a falar? Porque um ser humano só aprende a falar ouvindo outro ser humano falar? Quer dizer, como é que você explica o primeiro homem que falou? Se tudo foi ao acaso. Como é que alguém consegue explicar o primeiro ser humano que falou, se um ser humano só aprende a falar ouvindo outro ser humano falar? Como é que pode isso? Você consegue entender que nem os cientistas, se você conversar com um cientista, com um biólogo, e perguntar para ele assim, fale-me a respeito da evolução do olho, só do olho, não quero que você me explique todo o ser humano não, me explica a evolução do olho, o camarada vai dizer, vamos mudar de assunto, porque esse negócio aí, isso aí não se conversa. Por quê? Porque não tem explicação para a evolução do olho. Porque o olho é uma dos organismos, é um dos órgãos no ser humano que ou ele é criado com tudo ou com nada. Porque se faltar um tipo celular na formação do olho, ele não funciona. Então não pode vir evoluindo uma após a outra com milhões de anos. Ou ele já aparece funcionando, ou ele não aparece. Porque se faltar uma pecinha, não funciona. Como é que alguém explica um negócio desse? Como é que o evolucionista explica um negócio desse? É porque, na verdade, nada surgiu ao acaso, tudo surgiu com um propósito, como criação de um Deus inteligente, de uma inteligência acima da inteligência humana, que criou todas as coisas. Você e eu somos fruto de criação e não de evolução. Nós somos fruto de criação. E Deus nos criou. Se nós fomos criados por uma inteligência, nessa criação existe propósito. Não tem sentido Deus criar a vida humana e dar ao homem inteligência, discernimento e capacidade de ter consciência de si mesmo e
e não ter propósito. Não tem propósito nenhum para isso. Você e eu fomos criados com um propósito. Amém? As duas grandes bases da nova aliança, e eu quero trazer para você para um entendimento do porquê existe esse propósito. As duas grandes bases da nova aliança, eu tenho dito isso aqui, são a graça e a fé. Nós somos gente da nova aliança. Nós estamos inseridos na nova aliança. Nós nascemos na era, na dispensação, no tempo da nova aliança. Amém? Por anos eu tenho ensinado e chamado a atenção, não só aqui na igreja, aonde eu vou, pregando em outras igrejas no Rio de Janeiro, em outros estados, no Brasil, fora do Brasil, eu tenho dito que nós somos um povo da nova aliança. Mas, infelizmente, muitos simplesmente não ouvem. E parece que não conseguem fazer uma separação entre aquilo que é a antiga aliança e a nova aliança. A antiga aliança se baseia na lei. A nova aliança se baseia na graça. E são duas coisas tão antitéticas, tão opostas uma à outra, que é impossível não conseguir enxergar esse conflito que existe entre graça e lei. A primeira vez que Jesus se revelou como Messias foi na sinagoga de Nazaré, num sábado. Ele vai à sinagoga e dão a ele o livro de Isaías para que ele fizesse a leitura do dia. Jesus abre o livro de Isaías e lê o capítulo 61, os versículos 1 e 2. Isso aí está relatado lá em Lucas, no capítulo 4, os versículos 18 e 19, e Jesus diz o seguinte, ele lê o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, trazer boas notícias aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Mas se você abrir a sua Bíblia e for ler Isaías 61, os versículos 1 e 2, há uma frase que Jesus omitiu. O final do versículo 2, aquilo que para nós aqui em Lucas 4 é o versículo 19, o versículo continua. E Jesus diz, e também vim anunciar o dia da vingança do nosso Deus, o dia do juízo. Jesus não, aonde Isaías põe uma vírgula, Jesus pôs um ponto. E ele não cita essa última frase do texto de Isaías. Por quê? Porque Jesus, ele veio anunciar não o juízo. Jesus não estava dizendo, olha, eu vim anunciar a graça, o ano aceitável do Senhor e também o juízo, abra teu olho. Não, o juízo, Jesus falou sobre o juízo, ele revelou sobre o juízo, a segunda vinda, o arrebatamento da igreja, etc. Ele revelou isso a Paulo, ele revelou isso a João, Pedro cita sobre isso, mas Jesus, ele disse, a minha tarefa número 1 é mostrar para vocês hoje a graça, e não falar sobre o juízo. Não é sobre isso que eu vim falar, sobre o juízo que a lei traz. Eu vim falar para vocês a respeito do ano aceitável do Senhor. Sabe, Jesus ele estava mostrando que um novo tempo estava começando, que era um tempo agora onde a graça iria suplantar e substituir a lei. A graça não veio para conviver com a lei, a graça veio substituir a lei. É complicado as pessoas entenderem isso, porque elas pensam que se nós dissermos que a lei for substituída, nós estamos pegando algo que Deus entregou e estamos jogando fora. E que isso é uma afronta a Deus. Mas olha só, eu falei aqui na semana passada sobre um rei chamado Ezequias, que pegou aquela serpente de bronze, que foi Deus quem mandou fazer, que foi construída por Moisés, uma serpente que quando o povo, na época de Moisés, quando o povo era picado por aquelas serpentes abrasadoras no deserto, quem olhava para a serpente era curado. Mas Ezequias, 300 anos depois, pegou aquela serpente e destruiu. Peraí, quem foi que deu aquela serpente? Foi Deus. Quem é que mandou construir a serpente? Deus. Quem construiu a serpente? Moisés. Debaixo de uma ordem de Deus. Aí a Bíblia não diz que Deus falou com Ezequias, destrua a serpente. Mas Ezequias olhou e observou e falou, cara, o tempo, aquilo para que essa serpente servia, o propósito dessa serpente, passou, esgotou. Não existe mais, não tem sentido continuar com essa serpente aqui, porque o povo, pensando que o propósito dela ainda é válido, vai lá e acende vela, adora a serpente, deram até nome para a serpente, Neustã.
Eles vão lá, se ajoelham, prestam adoração à serpente. Quer saber de uma coisa? O serviço, a serventia dessa serpente já acabou. Foi Deus que deu, foi Moisés que fez, foi a ordem de Deus, mas o propósito acabou. Pegou a serpente e destruiu. O propósito da lei já teve serventia. Hoje o que tem propósito para Deus é a graça. E não é desrespeito nenhum, pelo contrário, é honrar a Deus e entender que a lei terminou. O fim da lei é Cristo. O apóstolo Paulo disse com todas as letras, o fim da lei é Cristo. E essa palavra fim no grego é teleo, e teleo significa final, término. O término da lei, o fim da lei é Cristo. As pessoas às vezes ficam meio confusas, porque se há uma coisa que é difícil de ler na Bíblia, são os 4 evangelhos. De tudo que você tem na Bíblia, a parte mais difícil, por incrível que pareça, de se ler e entender, são os 4 evangelhos. Por quê? Porque no Antigo Testamento está expressa lá a lei. No Novo Testamento, as cartas de Paulo, as epístolas, você tem a graça. Mas nos 4 evangelhos, você tem a transição entre a lei e a graça. E algumas coisas que Jesus fez não são para ser repetidas por nós. Porque há muitas coisas que ele fez que são, na verdade, o cumprimento da lei, e outras que ele fez que são a demonstração da graça. Vou dar para você alguns exemplos. Por exemplo, Jesus, quando ele conversa com os fariseus vinham para Jesus com perguntas sobre a lei. Jesus respondia com base na lei. Jesus, está escrito na lei, e eu quero saber o que você tem a dizer sobre qual é o maior dos mandamentos. Aí Jesus responde, olha, o maior dos mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. São esses os 2 maiores mandamentos. Toda a lei e os profetas dependem desses 2 mandamentos. Mas aí mais adiante, quando ele fala com os discípulos, ele diz, um novo mandamento eu dou a vocês, que vocês se amem não com base na lei, como eu falei para os fariseus, mas que vocês amem uns aos outros como eu amei vocês. Quando os fariseus apresentam a Jesus a lei, ele rebate com a lei. Jesus, esta mulher foi flagrada em adultério, e a lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. O que tu dizes? Quando Jesus fala sobre a lei, no Sermão da Montanha, no Sermão do Monte, por exemplo, ele diz, olha, foi dito a vocês uma coisa, vocês interpretaram de outro jeito. Está dito lá, você não matarás. Vocês interpretaram que é apenas assassinar alguém. Mas eu digo para você que se você apenas falar mal do seu irmão, você já é assassino. O padrão de vocês, a interpretação de vocês é humana, a interpretação, o padrão que Deus deu é um padrão mais elevado. Vocês olham para a lei e interpretam que se alguém for lá e pegar o que pertence a outro, esse aí roubou, é passível de morte. Mas eu digo a vocês que Deus diz que, na verdade, se você apenas olhar para algo de alguém e disser, puxa, bem que eu queria ter, você já roubou. Esse é o padrão que Deus coloca. E quando trazem a mulher em adultério, realmente a lei diz, alguém que adultera é passível de apedrejamento. Então, Jesus, o que é que você diz? Aí Jesus olha e fala assim, bom, ok, realmente a lei diz isso, então aquele entre vocês que não tiver pecado algum, pode mandar a primeira pedrada. E a Bíblia diz que dos mais velhos, que tinham mais pecados, para os mais novos, que tinham menos, foram jogando as pedras no chão e se retirando. Aí Jesus, quando olha de novo, não tem ninguém, ele pergunta, mulher, e aí, onde é que estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela diz, Senhor, ninguém. Ele diz, nem eu te condeno. A lei te condena, mas eu, a graça, eu não te condeno. Vá e não peques mais. Ele não disse, vai e mete o pé na jaca. Vai e não peques mais. Porque tem gente que pensa que a gente, quando prega sobre graça, está dizendo, vai, pode meter o pé na jaca, o espírito já está salvo, pecado é só no corpo. Não, vai e não peques mais. Foi o que Jesus disse para ela. Mas se ele fosse simplesmente apresentar a lei, ele deveria dizer, olha, querida, desculpe qualquer coisa, mas o primeiro a te dar a pedrada sou eu. Pá!
Não. Quando aparece o jovem rico, um jovem rico pergunta para Jesus, Jesus, desde criancinha pequena lá em Barbacena, que eu sigo toda a lei. O que me falta para que eu seja, então, salvo? Ele esperava uma resposta de Jesus, tipo assim, cara, você é demais. Mas Jesus fala só, uma coisa te falta. Porque na lei sempre falta alguma coisa. Tentando cumprir a lei, sempre vai faltar alguma coisa. E vai, pega, vende tudo, dá aos pobres, depois vem e me segue. Aí o cara, não dá para mim, saiu. Ato contínuo, Jesus vai a Jericó, em Jericó tem um sujeito baixinho chamado Zaqueu, que sobe numa árvore para ver Jesus. Jesus passa debaixo da árvore, olha e fala, Zaqueu, desce daí, porque hoje eu vou jantar na sua casa. E quando chega na casa de Zaqueu, Zaqueu também era um homem rico, talvez tão rico ou mais rico que o jovem rico. E aí Jesus, no meio do jantar, você não sabe qual foi a conversa que houve entre eles, de repente Zaqueu levanta, manda parar a música, manda parar a dança, manda parar a festa, e diz, hoje eu tomei uma decisão, eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres, olha só quanto dinheiro o cara tinha, olha só a quantidade de dinheiro que esse cara tinha, eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres, e se eu defraudei alguém, se eu enganei alguém, se eu dei uma volta em alguém, em alguma coisa, eu vou devolver 4 vezes mais. Você acha que ele fez isso para ficar na miséria? Ele tinha um bocado de dinheiro, né? Aí Jesus fica de pé e diz assim, Zaqueu, está errado. Já disse lá para o jovem rico, vai dar tudo. Você só está dando metade. Então, inferno para ti. Hoje houve salvação nessa casa. Jesus, wait a minute. Para aquele camarada lá, você disse que ele tinha que dar tudo. Como é que agora esse aqui você está aceitando que ele está dizendo que vai dar metade? Não foi nem você que mandou ele dar metade, 1/3, 1/4. Ele disse que vai dar metade e você está dizendo que está tudo bem, porque quem veio com a lei recebeu de volta o backhand da lei. Quem veio com a graça recebeu o abraço da graça. Amém? Quando a Bíblia faz um confronto constante entre lei e graça, tanto no Antigo como no Novo Testamento, tanto num como no outro, a lei foi dada, ela foi mediada, foi preciso um mediador, a pastora Luciana citou isso aqui, foi preciso um mediador, a graça não foi mediada, a graça veio em Cristo, Jesus é a graça, amém? A graça veio até nós em pessoa, Jesus. A lei, ela avulta o pecado. O apóstolo Paulo diz isso, que ela agiganta. Ela mostra, ela revela o pecado. A graça remove o pecado. É diferente? A lei, ela cobra. Faça, não faça, pode, não pode. A graça, ela supre. Eu farei. Eu tirarei o coração de pedra e eu colocarei um coração de carne. Dos seus pecados eu não me lembrarei. A lei cobra, a graça, ela sempre supre. A lei, ela cria uma barreira. A graça nos aproxima de Deus. Ela remove a barreira e nos aproxima de Deus e faz com que nós chamemos Deus agora não de Deus, mas de Pai. A lei condena. A graça perdoa. A lei condena, mas a graça perdoa. Ou seja, graça e lei são excludentes. Não há possibilidade de misturar as duas, é misturar água e óleo. Não tem como misturar uma com a outra. E o apóstolo Paulo diz que se você tenta fazer essa mistura, você cria um monstrengo. Você cria um troço esquisito, que não é nem lei nem é graça. É uma terceira via esquisita, estranha, que não leva para lugar nenhum. Graça e lei são excludentes, não se aparentam, não se unem, não se juntam, não se misturam, são excludentes. E com base nesse entendimento, eu preciso me lembrar que não há juízo reservados para aqueles que genuinamente nasceram de novo. Se você é genuinamente uma nova criatura em Cristo, não há juízo reservado para você. Muitas vezes a noção do juízo que rouba do crente a noção do propósito. Não, Deus pode até ter um propósito para mim, mãe, sabe como é que é, tem que abrir o olho, porque no dia do juízo pode haver uma surpresa, e Deus apontar para mim, e eu pensando que sou ovelha, e Jesus dizer, tu é bode. É ruim Deus ser bode. Não vai haver surpresa alguma. Quem é ovelha. Se você nasceu de novo, ponto final. Vai ser mais fácil Jesus olhar para aqueles que pensam que são bodes e dizer que são ovelhas, do que olhar para as ovelhas e dizer que são bodes.
Preste atenção nisso. Vai ser mais fácil Jesus surpreender as ovelhas dizendo, você, meu filho, tu está no lado dos bodes, pode vir para lá de cá que você é ovelha. É mesmo, Jesus, pode vir para cá. E alguém vai levar, o quê? Esse animal foi excluído na minha igreja. Lá ele foi considerado como bode, por isso que ele estava lá de lá. Mas Jesus considerou ele como ovelha. Por quê? Porque é pela graça. E a gente fica, às vezes, a visão, a noção de propósito é roubada de nós. É roubada de nós porque nós pensamos demais no juízo. E Jesus não citou no seu primeiro discurso a respeito do juízo. Cara, eu vim para anunciar o ano aceitável. O ano aceitável. E não o dia terrível do nosso Deus. Agora, como é que eu identifico alguém que nasceu de novo? Eu vou dar algumas, não vou falar tudo, nem olhe para aquilo que eu vou colocar aqui, como o legalista, o pastor falou, não estou vendo se você. Não é por aí. Não é por aí. Eu busquei algumas coisas aqui, que quando eu olho para alguém, eu identifico, essa pessoa, ela é nascida de novo. Pastor, mostra quais são essas dicas. Por exemplo, é aquela pessoa que quando fala, aleluia, tem esse vibrato na voz. Isso mostra que ela nasceu de novo, aleluia. Ah, pastor, então é aquela pessoa que está aqui, esticado, Jesus. Não, é aquela pessoa que acorda de madrugada para orar. Não sei, pode até ser. Eu não vi ela acordar de madrugada, ela me falou, mas eu não vi. Nem sei se acordou mesmo. Eu vou mostrar alguns critérios aqui, não leve isso a ferro e fogo, mas são critérios que eu avalio quando olho para a vida de alguém. Por exemplo, pessoas que nasceram de novo são pessoas que estão cada vez mais conscientes da presença, do amor de Deus e da graça de Deus. Quem nasce de novo está cada vez mais consciente da presença de Deus, está cada vez mais consciente do amor de Deus e cada vez mais consciente da graça de Deus. Isso é uma característica de quem nasce de novo. Há pessoas que chegam aqui e quando me ouvem falar sobre o amor de Deus, a graça de Deus, ela fala, pastor, eu sempre pensei assim. Aí eu falo, mas então por que você não esteve sempre aqui? Não, mas não é isso. É que você quando nasce de novo, você se torna templo do Espírito Santo. E intuitivamente você começa a entender a graça. Mas quando começam a ensinar para você a lei, você observando, você fala assim, eu sou novo, eu sou um pato novo nessa lagoa. O outro já é um gavião, é um pastor, é um professor da palavra, ele sabe muito mais do que eu. Então se ele está falando, cara, não está batendo aqui, não está encaixando, mas deve ser isso. Deve ser, porque ele sabe mais do que eu. E você passa muito tempo debaixo de um engano danado, e quando você ouve a verdadeira palavra da graça, você fala, caramba, agora é isso. E por que você só sentia que era isso? Aí você me ouviu falar, e eu consegui colocar em palavras aquilo que você sentia, e colocar em palavras sentimentos é muito difícil. É por isso que a gente aprecia, por exemplo, os poetas, porque os poetas conseguem colocar em palavras aquilo que a gente só sente, mas não consegue dizer. Aí o sujeito vai até decora um poema. Ele não faz o poema, mas ele decora o poema para dizer para a namorada. E ele também não fala que decorou, ele diz que foi ele que fez. Mas por que ele precisa decorar um poema? Porque ele talvez não tenha talento para ser poeta, mas o poeta tem um talento que ele não tem e consegue colocar em palavras aquilo que é apenas sentimento. E por que é difícil? Porque sentimentos estão numa área do cérebro que não é uma área consciente. O córtex cerebral, a parte mais externa do cérebro, é a parte que nos dá a cognição. E aí você entende, o raciocínio lógico está nessa parte superficial, mas os sentimentos são numa parte que é no miolo do cérebro, que é uma parte não consciente. Aí você sente, mas não sabe explicar. Já passou por isso alguma vez? Eu estou sentindo, mas não sei explicar. Aí quando você ouve a mensagem da graça, você fala, é isso aí, sempre pensei assim. Não, é porque você na verdade foi criado para acreditar na graça. Você não foi criado para acreditar na lei. Você foi criado para crer na graça, no amor de Deus. São pessoas que estão cada vez mais interessadas em ser semelhantes a Jesus, em pensamentos, em palavras e em ações. Eu não estou interessado em ser cópia, clone do meu pastor, do líder fulano de tal, do ciclano de tal, do beltrano de tal. O meu pastor, o apóstolo, o vice-deus, sei lá quem seja, pode ser uma referência para mim,
para o ministério, para a minha vida, para uma série de coisas, mas eu quero ser semelhante a Jesus. Amém? Eu viro e mexe, eu falo com os pastores aqui, eu falo para eles, cara, você presta atenção na maneira que eu estou pregando, aquilo que eu prego, as palavras que eu prego, os slides que eu coloco, copia, faz igual, mas qual é o meu objetivo? Criar clones do Fragale? Não, eu estou tentando dar para eles uma via de sucesso, uma via que possa fazer com que eles sejam bons pregadores, que eles preguem melhor até do que eu, mas eu quero que eles sejam semelhantes a Jesus, como eu mesmo quero ser semelhante a Jesus. Foi o que o apóstolo Paulo disse para a igreja, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Quer dizer, eu sou até um exemplo, uma referência humana, mas na hora de ser clone de alguém, me coloca fora da jogada e seja clone de Jesus. Em pensamentos, em palavras, em ações. Quem nasce de novo tem essa fome, essa sede, esse desejo, essa vontade de ser cada vez mais semelhante a Ele. Amém. Quem nasce de novo tem facilidade para exercer metanoia. Metanoia é a palavra grega que é traduzida na nossa Bíblia em português como arrependimento, mas que na verdade é mudança de mente. Quem nasce de novo tem facilidade para exercer metanoia. Quem é apenas religioso tem uma dificuldade imensa para exercer metanoia, porque metanoia começa com renovação da mente na palavra. E o religioso só renova a mente na religião, nas tradições denominacionais. Ele não renova a mente na palavra. Ele confia mais no que os homens dizem do que naquilo que Deus diz. E ele não consegue renovar a mente. Ele fica atolado numa religiosidade. E, na verdade, quem nasce de novo tem facilidade para exercitar metanoia, ou seja, reconhecer os seus erros, se arrepender desses erros e buscar transformação. Quem nasce de novo tem fome e sede da palavra. E não é qualquer fome e qualquer sede, porque não é comida qualquer que me satisfaz. Quem nasce de novo tem fome e sede de conhecer mais e mais da nova aliança. Tem fome e sede de conhecer mais e mais da nova aliança. Não tem fome e sede de conhecer mais e mais da antiga aliança. Não, eu olho para a antiga aliança para ver Jesus revelado e não para aprender leis e mandamentos. Amém? Quem nasce de novo tem o reino de Deus como prioridade. Sabe, família é importante, trabalho é importante, emprego é importante, saúde é importante, mas em primeiro lugar, o reino de Deus. Cara, fazer isso é um ato de inteligência, porque Jesus disse o seguinte: se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, ou seja, se você prioriza o reino de Deus, as demais coisas virão a reboque, te serão acrescentadas. Quando você inverte esses valores, não é que Deus impeça nada, mas você inverter os valores, fatalmente não vai dar o mesmo resultado que se você mantivesse as prioridades na ordem que Deus colocou. Busque o reino em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. Quem nasce de novo tem facilidade em priorizar o reino. Não é algo forçado, não é um esforço. O pastor não reconhece o meu sacrifício em chegar à igreja mais cedo, sair mais tarde, por isso estou saindo desta igreja. O que essa pessoa está procurando? Ela está procurando um pastor que a elogie, e ela vai encontrar. Ela vai encontrar. Não vai ser difícil encontrar. Alguém que olhe para ela e diga: você é demais, caramba, você chega mais cedo, sai mais tarde, que coisa maravilhosa, Deus te abençoe, você, aleluia, você é digno de toda a honra, de toda a glória, porque você, aleluia, nesta igreja me reconhecem, até que enfim eu encontrei alguém que me reconhece. O que você fez? Você tirou Jesus do centro e se colocou no lugar dele. É lógico. A gente na Nova tem uma coisa chamada, nós que estamos em especial em cargos, em posição de liderança, em ministério, nós temos uma coisa que é meio estranha para o mundo hoje, chamada boa educação. E normalmente a gente faz de chegar para as pessoas que chegam mais cedo, saem mais tarde, para dar um abraço e dizer: cara, obrigado demais, você se dedicando, servindo, abraçando a causa e chegando aqui, mas toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado a Jesus, porque foi Ele que te esperou a fazer isso, não fui eu que te ordenei. Chegue mais cedo. Ele
eu quero você que amanhã, 5 horas da manhã, para o ensaio. Aleluia. E ai de você se não vier. Não é assim que a coisa funciona. Não é assim que a coisa funciona. Em muitos lugares é assim que a coisa funciona. No reino é diferente. Amém. Tem que dar uns amém forte para essas coisas, gente. Quem nasce de novo tem Jesus como centro da sua vida. Tem Jesus como centro da sua vida. Jesus não está na periferia, né? Jesus não é um algo a mais. É o centro. É o centro da vida. Sabe? Mas como é que eu identifico agora que ele tem um propósito para a minha vida? Agora que eu identifiquei. Porque olha só, essa lista aqui não é para você olhar para lá e dizer assim, ó, aí, tá vendo? Ó, naquele ponto ali, tu tá meio caído. Não, é para você olhar para você e dizer, rapaz, nesse ponto aqui, ó, tá caído. É para você fazer uma examine-se o homem a si mesmo, não aos outros, ao vizinho, ao colega, ao amiguinho. Estou te vendo, hein? Não, examine-se o homem a si mesmo. Agora, depois que eu identifiquei que eu nasci de novo, ou não, como é que eu identifico que ele tem um propósito para a minha vida? Como é que eu vou identificar agora que ele tem um propósito e que propósito é esse? 1 João 4,17 diz assim, nisto é aperfeiçoado em nós o amor. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo nós mantenhamos a confiança. Pois segundo ele é, também nós somos desse mundo. Se você olhar esse versículo agora de trás para frente, porque assim como Jesus é, eu sou nesse mundo, então no dia do juízo eu posso ter confiança, porque está sendo aperfeiçoado em mim o amor do próprio Jesus. Eu não tenho medo do dia do juízo, porque o amor é aperfeiçoado em mim, e com base no amor que em mim é aperfeiçoado, o amor lança fora todo medo. Então eu não tenho mais medo do dia do juízo, porque agora eu entendo que eu sou semelhante a Ele, Ele me perdoou plenamente, Ele me inseriu no seu reino, eu sou fruto da obra das suas mãos. Então eu não preciso mais ter medo do juízo, porque eu não tenho mais pendendo sobre a minha cabeça o machado do juízo. Amém? Amém. Presta sua atenção nisso aqui. Deus te deu uma nova vida em Cristo. Jesus viveu uma vida com propósito. Então, se Deus me deu uma vida nova, se Jesus tinha um propósito, e eu sou semelhante a Ele aqui nesse mundo, então a minha vida também tem um propósito. Isso aqui se chama lógica. Né? Isso aqui se chama lógica. Se Deus me deu uma nova vida em Cristo, Jesus veio uma vida com um propósito, eu sou semelhante a Ele, eu sou nova criatura, então a minha vida tem um propósito. Amém. Eu não estou no mundo a passeio. Amém? Amém? Mas esse ainda não é o porquê principal. Esse ainda não é o porquê principal. O porquê principal de eu ter um propósito, de você ter um propósito, de nós termos um propósito nessa vida, o porquê principal é a nossa vida tem propósito por causa do amor que Ele tem por nós. A origem do propósito da nossa vida é o amor que Deus tem por nós. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso: Deus me ama, profundamente, tremendamente, incondicionalmente. Aleluia. A origem do propósito da minha vida não é simplesmente porque eu sou semelhante segundo Ele é, eu sou nesse mundo e tal. Isso tudo faz parte, mas a origem, a fonte, a razão número 1 pela qual eu sei que tem um propósito na minha vida é porque Deus me ama. Deus me ama. Você pode repetir essa frase? Deus me ama. Aleluia. A pergunta é: quão consciente você é do amor do Pai por você? Saber que Deus ama, todo mundo sabe. A questão é o quão consciente desse amor no dia a dia você é. Dizer Deus me ama dentro da igreja, porque o pastor Fragali mandou você repetir, é fácil. Difícil é na segunda-feira você lembrar disso. Na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, no sábado, acho que Deus não me ama. Amanhã eu tenho que ir à igreja, para ouvir o pastor Fragali falar que Deus me ama. Porque vai esvanecendo ao longo da semana, vai diluindo, vai apagando, e você precisa ter uma consciência do amor do Pai por você. Essa é a questão, quão consciente você é do amor do Pai por você. Hebreus 3:1
diz o seguinte: por isso, santos irmãos, que participam da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Parem por um instante, reflitam a respeito do sumo sacerdote da nossa confissão de fé, Jesus. Você confessou que Jesus é o teu Senhor, você confessa que é uma nova criatura, você confessa que os teus pecados estão perdoados, você confessa que você já passou do juízo para a vida, porque quem tem o Filho tem a vida, você confessa tudo isso. Então leve em consideração agora, pare por um instante e reflita a respeito do sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Gente, o sumo sacerdote, ele, na antiga aliança, no Antigo Testamento, o sumo sacerdote de Israel, ele representava os homens diante de Deus, diferente do profeta. O profeta representava a Deus diante dos homens. O sacerdote não chegava para dizer, assim lhes diz o Senhor. Quem dizia isso era o profeta. Então o profeta, representando Deus, ele chegava para Israel e dizia, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, isso, aquilo, outro. O sacerdote não, o sacerdote representava os homens diante de Deus. No dia do Yom Kippur, o dia do perdão, o sumo sacerdote fazia um sacrifício e entrava no Santo dos Santos, no ambiente onde estava a presença de Deus, a Arca da Aliança, e ele aspergia aquele sangue sobre a arca, representando cada uma pessoa daquelas milhões de pessoas do povo de Israel. Ele entrava ali representando cada um. E o povo ficava do lado de fora, esperando que o sumo sacerdote saísse, porque se ele morresse fulminado lá dentro, era sinal de que Deus não tinha aceitado o sacrifício do sumo sacerdote. O sumo sacerdote sendo rejeitado, o povo todo era rejeitado. Mas se o sumo sacerdote saísse vivo lá de dentro, o povo celebrava, porque o sumo sacerdote foi aceito, consequentemente, nós todos fomos aceitos. Agora lembre-se, Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele é o nosso sumo sacerdote. Jesus não é o sumo sacerdote, ou um sumo sacerdote, segundo ou de acordo com a lei. Os sumos sacerdotes, o sumo sacerdócio era um cargo hereditário, eram todos descendentes de Levi, os filhos de Levi. Depois que Levi morreu, o filho mais velho se tornou o sumo sacerdote. Depois o neto mais velho de Levi se tornou o sumo sacerdote quando o seu pai morreu, e assim sucessivamente. Jesus não é um sumo sacerdote de acordo com a lei. Jesus nem era da tribo de Levi, Jesus era da tribo de Judá. Jesus é um sumo sacerdote de acordo com a graça. Por isso a Bíblia diz que ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a ordem de Levi, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 1:3 diz assim, ele, Jesus, ele é o resplendor da glória e a expressão exata do ser divino de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E tendo feito isso, fazendo isso, depois, e somente depois de ter feito a purificação dos pecados, não antes, mas depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Quando é que Jesus se assentou à direita de Deus Pai? Depois. Depois de quê? De ter feito a purificação dos pecados. Não foi antes. Foi depois que ele se assentou. Agora veja só o seguinte, se os meus pecados foram purificados através da obra de Cristo, como é que eu poderia ser julgado agora por ele próprio? Você consegue entender que quando é apresentada a você a incoerência da lei, cuidado, porque você vai ser julgado, Jesus já está sentado no trono, vai olhar para a sua cara, vai fazer assim, você vai ficar assim meio bolado. Fala, Jesus. Não fala não, dá mais um tempo, deixa eu respirar. Não, se o próprio Jesus te purificou, como é que ele que te purificou, agora te julgaria e te condenaria, se você foi purificado por uma obra que ele mesmo fez? Você derruba argumentos falaciosos com uma pergunta inteligente. Você nem responde, você só pergunta, para deixar a pessoa no nó. Para deixar o legalista com um nó na cabeça. Se ele próprio me purificou, como é que ele vai me julgar?
Produção, me ajuda aí, bota para frente esse slide. Veja só o seguinte, a Bíblia nos conta e nos diz, lá em Gênesis, que após a criação, Deus descansou, no 7º dia, não foi isso? Deus veio criando, trabalhando. No 7º dia, Deus descansou, mas o pecado de Adão criou um distúrbio no descanso de Deus. Criou um problema, e Deus teve que voltar a trabalhar. Pastor, o senhor está dizendo isso? Vou provar para você biblicamente. João capítulo 5, versículos de 1 até o 18, eu não vou ler a passagem toda, mas vou contar para você o contexto. Jesus vai até o poço de Betesda, e lá a Bíblia diz que tinha um homem que era aleijado, que estava doente há 38 anos. 38 anos. Ou seja, todo mundo conhecia aquele cara. Não havia ninguém que olhasse e dissesse, não sei quem é. 38 anos o cara estava ali, no mesmo lugar, todo mundo sabia quem o cara era. Todo mundo sabia. E aí, Jesus chega até aquele lugar, olha para esse sujeito e pergunta assim, vem cá, você quer ser curado? Aí o cara fala, Jesus, eu bem que eu queria. Mas é o seguinte, uma vez por ano, um anjo baixa por aqui, ele movimenta as águas do poço, e o primeiro que entra é curado. Eu até tento, há 38 anos que eu tento. Eu começo a me arrastar lá para o poço, mas não dá tempo, quando eu chego alguém já mergulhou, e eu perco a minha oportunidade. Nunca aconteceu, eu já tentei e tal, e não deu, nunca deu. Aí Jesus fala para ele assim, então olha, toma agora o teu leito, seja curado, toma o teu leito, levanta e anda. Levanta, toma o teu leito e vai para casa. O sujeito pega, levanta e vai embora. Agora, cara, a Bíblia relata uns negócios que se você não tiver a noção do bom humor de Deus, você fica olhando sério demais. Eu olhei para esse texto e você morre de rir, porque você vê o seguinte, há 38 anos o pessoal conhecia aquele sujeito aleijado que estava ali naquele poço. Há 38 anos. Quando os caras viram o sujeito andando, se você visse um camarada aleijado há 38 anos e tivesse agora andando, o que você diria? Uau! Caramba, será que eu estou vendo o que eu estou vendo? O aleijadinho está andando, cara! Vem cá ver! Mas sabe o que o pessoal disse? Hoje é sábado, por que você está carregando esse leito? Brother, dá um tempo para mim. Que é isso? O cara viu um sujeito que estava aleijado há 38 anos, que tentava mergulhar naquele poço e não conseguia nada. Agora o cara está andando e o cara se preocupa que ele está carregando um leito, que ele está carregando uma maca, porque é dia de sábado. Aí foram questionar Jesus. Porque você onde é que já se viu, tanto dia para procurar. Olha só o que Jesus diz. João 5,17. Mas Jesus respondeu, o meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Sabe o que Jesus estava dizendo? No 7º dia Deus descansou. Quando Adão pecou, isso vai me dar uma trabalheira danada. Agora vai dar, e Deus teve que voltar a trabalhar, e trabalhou durante séculos e séculos e séculos, trabalhando para mostrar ao homem o seu pecado, o seu erro, dando a lei para que o homem enxergasse a sua insuficiência. Jesus trabalhou, pregando, ensinando, curando, para que na cruz ele dissesse, agora está consumado, agora o trabalho acabou, agora o trabalho cessou, está consumado. Deus veio trabalhando durante séculos e séculos. Jesus trabalhou durante 33 anos para na cruz poder dizer, agora o trabalho acabou. Porque Adão desencadeou uma trabalheira danada, mas Jesus, o último Adão, resolveu e trouxe descanso. E por isso, somente depois que ele purificou de toda a trabalheira que Adão provocou, é que ele se assentou à direita de Deus Pai. Somente depois disso. Sabe, o sumo sacerdote, segundo a ordem de Levi, durante o seu serviço, ele nunca se assentava. No tabernáculo tinha de tudo. Tinha altar de incenso, tinha altar de sacrifício, tinha mesa de pão, tinha menorá, mas não tinha um banco. E o sumo sacerdote não sentava para nada. Ele só trabalhava, no turno dele ele trabalhava, mas o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, depois que realizou o sacrifício definitivo e clamou, está consumado, após fazer a purificação dos pecados, ele pôde se assentar e descansar. Jesus hoje, ele está
assentado. Jesus não está agoniado, estressado, andando de um lado para o outro no céu. O que eu vou fazer? É muita gente com muito problema. Meu pai, não aguento. Alguém ajuda os anjos, ajuda alguém a fazer alguma coisa aí, não é possível. Olha a situação lá embaixo. É muita gente. Não, Jesus não está estressado, não está preocupado. Jesus está numa posição de descanso. E segundo ele nós temos que estar numa posição oposta de que esteve um dia a minha filha. A Marcele, ela sempre tem uma personalidade muito forte. Aí um dia, dando uma bronca, Denise deu uma bronca nela por causa não sei de quê. E mandou ela sentar num canto. Ela disse, eu posso sentar, mas por dentro eu estou de pé. E o que acontece com a gente? A mesma coisa. Eu estou dizendo que estou assentado, mas por dentro eu estou de pé, andando de um lado para o outro, ansioso, preocupado. Dá uma cutucada na pessoa que está do céu, fala para a pessoa assim, meu irmão, senta. Sossega. Relaxa. Senta. Cara, se Jesus é o nosso sumo sacerdote, e ele se assentou à direita de Deus Pai, é porque ele foi aceito como sumo sacerdote. Se ele foi aceito e ele é o nosso sumo sacerdote, nós também fomos aceitos. Não tem mais juízo sobre nós. Então por que a gente não vai ser julgado? Porque em Cristo nós já fomos julgados, e isso é nova aliança. Isso é nova aliança. É isso que muita gente, em muitas igrejas, não tem um entendimento sobre o fato de que nós estamos debaixo da nova aliança. Nós estamos agora debaixo de uma nova aliança que é baseada em um melhor sacrifício, em um sacrifício superior, em melhores e superiores promessas. É isso que falta muitas vezes à igreja entender. Por isso, a questão não é o quão bom e maravilhoso eu sou, mas o quão bom e maravilhoso o meu sumo sacerdote é. Essa é que é a questão. É por isso que nós não nos reunimos para ouvir a palavra de Deus. Nós nos reunimos para ouvir a palavra de Cristo. Olha só o seguinte, o apóstolo Paulo diz o seguinte, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da pregação da palavra de Cristo. Não é e ouvir, eu já vi muito pregador citando, dizendo, e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da pregação da palavra de Deus. Inclusive no original grego diz a palavra de Christos, palavra de Cristo, e não de Theo. Theo é Deus, Cristo é Jesus Cristo. A fé vem pelo ouvir da pregação da palavra de Cristo. Entenda quando eu digo que nós não nos reunimos para ouvir a palavra de Deus, mas a palavra de Cristo, porque quando eu ouço a palavra de Cristo, eu sempre ouço a palavra de Deus. Mas nem sempre que ouço a palavra de Deus, eu escuto a palavra de Cristo. Esse é que é o problema. Esse é que é o grande problema em muitas igrejas. Quando eu ouço a palavra de Cristo, fatalmente eu estou ouvindo a palavra de Deus. Mas de vez em quando eu posso ouvir a palavra de Deus sem ouvir a palavra de Cristo. É aí aonde entra a zebra. É aí aonde entra o problema. Eu preciso ouvir a palavra de Cristo, que é a palavra de Deus. Mateus 14 e também Mateus 6 fala sobre Jesus andando sobre as águas. Se você depois quiser conferir, eu não vou ler o texto porque ele é relativamente grande, mas olha só a situação. Jesus multiplicou pães e peixes. Aí aquela multidão, que a Bíblia relata que eram 5.000 homens, se eram 5.000 homens, naquele tempo não se contavam as mulheres e as crianças, então no mínimo nós temos aí, se cada um ali foi acompanhado de esposa e um filho, nós temos aí 15.000 pessoas. Ou seja, um maracanãzinho cheio. 15.000 pessoas. Quando Jesus vê, a multidão se alimentou, sobraram 12 cestos cheios, foi a primeira multiplicação de pães e peixes. Ele fala para os discípulos, entrem no barco e vamos passar por outro lado, vocês vão na direção de Betsaida, eu vou depois. Jesus começa a despedir as multidões, os discípulos entram no barco, vão navegando para o meio do mar da Galileia, Jesus sobe um morro, sobe um monte, e vai orar. A Bíblia diz que Jesus subiu nesse monte
para orar à tarde, no final da tarde, início já do dia seguinte, porque o judeu conta o início do dia às 6 horas da tarde. Na virada do dia, Jesus, ainda com luz do dia, Jesus sobe, despede as multidões e sobe um monte, onde ele começa a orar. A Bíblia diz que lá de cima, Jesus olhou e viu os discípulos no meio do mar da Galileia, lutando, porque o vento, levantou-se um vento tremendo, com ondas, e a Bíblia diz em Marcos, em Mateus não diz assim, mas em Marcos diz que eles remavam contra o vento. Mateus apenas diz que o vento lhes era contrário, mas Marcos diz que eles remavam, faziam um esforço danado contra o vento. E Jesus de cima do morro, no monte, orando. Cara, a Bíblia não coloca palavras à toa. Você vê que a Bíblia diz que o nosso sumo sacerdote, ele intercede por nós. Jesus, o que Jesus estava orando e fazendo em cima daquele monte e orando? Ele estava intercedendo pelos discípulos. Se você sobe em determinados montes, em Israel, em especial na Galileia, você consegue olhar e ver o que está acontecendo lá no meio do mar da Galileia. Você vê um barquinho, de repente é um pontinho, mas está lá. Jesus viu os discípulos lá, e viu que eles estavam em dificuldades, e ele começa a orar. A Bíblia diz que depois, então, na quarta vigília da noite, o que é a quarta vigília? Os judeus dividiam a noite em 4 vigílias, de 6 da tarde até meia-noite, de 6 às 9, de 9 da noite à meia-noite, de meia-noite a 3 da manhã, e de 3 da manhã às 6 da manhã. Na quarta vigília, ou seja, entre 3 da manhã e 6 da manhã, Jesus foi ter com eles andando sobre as águas. Aí, você vê o seguinte, o episódio começa mais ou menos em torno de 6 horas da tarde. Só 3 horas da manhã que Jesus vai lá. Os caras no maior sanhaço lá, remando, o vento contrário. Você já se sentiu na vida como se estivesse remando contra o vento? Quem é que está remando aí? Não é contra o vento, está remando. Na vida, ok, eu já sei que é contra o vento mesmo. Porque o vento dificilmente é a nosso favor. Dificilmente é a nosso favor. Normalmente ele bate contra. Por quê? Porque o diabo manipula circunstâncias para que o vento sopre contra. E dá a impressão que Jesus não está nem aí. Porque você começou a remar às 6 horas da tarde, são 3 horas da manhã e Jesus ainda não chegou. Mas entre 3 da manhã e 6, ou seja, na hora mais escura, de maior cansaço, os caras estavam remando desde 6 da tarde. Na hora que os caras estavam já esgotados, na hora que os camaradas já estavam sem esperança, na hora que os camaradas pensaram assim, Jesus se esqueceu, Jesus vem andando sobre as águas. Jesus sobre o monte intercede, mas Jesus em cima das águas ajuda. E ele, quando ele chega, o pessoal pensa, não, é um fantasma. Aí Pedro fala assim, peraí, Jesus, se é você, me manda aí ter contigo. Jesus diz, vem. Pedro vai, sai e começa a andar sobre as águas. Mas quando Pedro começa a reparar nos ventos e nas ondas, ele começa a afundar. Mas Jesus não olhou e falou assim, ô sujeito, não mandei você andar sobre as águas? Agora se vira, vem o próximo. Tomé. Pedro já foi, afogou. Não, Jesus estende a mão e ajuda Pedro. Porque, entenda o seguinte, não é o que você crê, é em quem você crê. A fé não se baseia no que você crê, mas em quem você crê. O que é consequência do quem. Se você coloca a sua vida e a sua fé em Buda, o resultado é um. Se você bota a sua fé e a sua crença em Alá, o resultado é outro. Se você coloca a sua crença no Islã, se você coloca a sua fé em Jesus, não importa o que, importa quem, o que vem a reboque. Eu não consigo crer em certas coisas que certas pessoas creem, porque em quem eu creio não bate com o que aquela pessoa crê. Mesmo sendo ela de repente evangélica, mesmo sendo ela frequentadora de uma igreja, se a minha fé está em alguém, e esse alguém se chama Jesus, o que vem em segundo lugar, vem a reboque. Quando o povo de Israel morava em tendas, Deus habitava numa tenda. Reparou isso já? Deus não disse para Moisés, Moisés, construa para mim um palácio. Cara, mas como é que pode o Deus criador do universo, o Deus altíssimo, pedir para construir para ele uma barraca, uma tenda?
O povo morava em tendas, Deus decidiu morar em tendas. Quando o povo entrou em Canaã, o povo foi morar em casas de pedras, aí Deus pede, construa agora para mim um templo de pedras. Por que Deus faz assim? Porque Deus sempre se identificou conosco. Deus se identifica com o homem. Deus não se coloca acima. Deus se coloca como um de nós. Por isso Ele enviou Jesus. Ele podia ter enviado Jesus de uma outra forma, não em forma humana. Ele não podia ter enviado Jesus com 30 metros de altura, 2 asas enormes, e uma luz piscando na testa. Não podia? Podia. Alguém ia duvidar que ele era o Messias? Alguém ia duvidar que ele era Deus? Não, mas ele mandou Jesus como? Como um de nós. Assumiu a forma de servo, se humilhou e foi obediente até a morte de cruz. Podia ter sido diferente, mas Deus se identificou conosco em Jesus, e Ele já tinha se identificado com o homem tempos atrás. Sabe, hoje Ele não habita em tendas, hoje Ele não habita em templos de pedra, hoje Ele habita em nós. Ele habita em você e em mim. E se hoje Ele habita em você, será que no dia do juízo Ele vai te abandonar? Ele vai te deixar? Ele te julgaria com base em que tipo de acusação? Se os seus pecados foram purificados, conforme nós lemos lá em Hebreus. Com que base? Sabe, se você é uma nova criatura em Cristo, Ele te purificou, te justificou, e não há nada a temer. Nada a temer. Você não é perfeito, você tem defeitos como qualquer ser humano, talvez mais do que outros. Você é um ser humano igualzinho a mim, eu sou igualzinho a você. Nós temos defeitos e falhas, mas nós acreditamos naquele que primeiro nos amou. E essa é o ponto-chave daquilo tudo que a gente está falando hoje aqui. Sabe, Ele fez tudo isso porque Ele nos amou primeiro. Não fomos nós que o amamos em primeiro lugar. Foi Ele quem nos amou primeiro. A Bíblia chega a dizer que Ele nos amou quando nós ainda éramos inimigos. Caramba! Que tipo de amor precisa haver no coração de uma criatura qualquer para amar o inimigo quando o inimigo ainda está tentando matá-lo, destruí-lo ou qualquer coisa semelhante? Que tipo de caráter precisa haver em alguém que ama aquele que o persegue, que quer matá-lo, antes mesmo desse inimigo olhar e dizer assim, cara, mudei, agora eu te amo, estou contigo, estamos juntos, e eu errei quando eu estava tentando te perseguir, tentando te matar, eu estava fora de controle, eu estava fora de mim, foi uma burrice, foi uma estupidez, me perdoa. Não, antes disso, a Bíblia diz que Deus nos amou primeiro. Portanto, não se preocupe em ficar tentando provar o quanto você ama a Deus. Esquece esse esforço, esquece esse desespero, esquece essa postura, e não fique tentando mais provar para Deus o quanto você o ama. Simplesmente cresça no entendimento do quanto Ele te ama. Cresça nesse entendimento do quanto Ele te ama. Porque quando você crescer no entendimento do quanto Ele te ama, vai sumir da sua cabeça o temor do juízo. E quando sumir o temor do juízo, você vai entender que antes havia para você um juízo, agora o que há para você é um propósito. Quando você fica tentando provar para Deus o quanto você o ama, você se esforça, você se desgasta, você se descabela, você vem para um culto de adoração e você sai completamente arrasado. Não sei quando já aconteceu isso com você alguma vez. Você vem num culto tipo 5 horas de adoração. O Bené, a gente promove aqui, vira e mexe, 5 horas de adoração. Aí você vem tentando provar nos 5 horas de adoração, provar para Deus o quanto você o ama, você sai daqui descabelado, arrasado, cansado, esgotado, porque você ficou o tempo inteiro tentando provar para Deus o quanto você o ama. Deus, olha como é que eu te amo, olha como é que eu canto. Até desafinado, mas é porque eu quero. Botar um volume aqui, aleluia. Você se desgasta, se descabela, se esforça e sai cansado. Mas se você vem, não para provar para Deus o quanto você o ama, mas para receber revelação e entendimento do quanto Ele te ama, você sai daqui renovado. Você não sai cansado, não sai com sono, não sai com nada, você sai daqui renovado. Por quê? Porque você não veio para dar, você veio para receber. De Deus, você não tem que dar nada para Deus, de Deus você só recebe. O que você dá é a nível horizontal,
é para o irmão, é para a irmã, é quando você dá o seu amor, o seu serviço, é quando você abençoa fazendo algo para abençoar. Mas para Deus você não tem que dar nada para Deus, Ele é que me dá tudo. Eu preciso de uma revelação profunda do quanto Ele me ama. E isso vai trazer para mim revelação do propósito que Ele tem para a minha vida. Amém? Vamos ficar de pé, nós vamos orar.